Olha que bacana, gente. Sempre há a oportunidade da gente fazer aí coisas diferentes. Agora, o ideal é que a gente também sempre tenha informações, né? E que a gente tenha uma orientação quando a gente quer fazer algo diferente, de repente, para a pele. Por isso que a gente vai falar a respeito dos ácidos nesta época do ano. Será que a gente pode usar alguns ácidos no verão? Será que tem a exposição solar, enfim, ou até, né, muitas vezes as luzes... pode ser perigoso dependendo de alguns ácidos? A gente vai hoje conversar mais uma vez com ela, a dermatologista Fernanda Micheli, né? Como vai, Carol? Bem-vinda, doutora. Tudo bem? Sempre linda, elegantérrima. Obrigada. Doutora é gaúcha. Porto Alegre. E... ai, que delícia. Como eu amo aquele lugar. Eu conheci pro resto da vida aquele lugar, vou querer voltar sempre. E tá passando uns dias aqui, que bom que deu pra vir. Bom, Fiquei né? super feliz. Eu Bem-vinda, também. viu? Bom, doutora, para começar, antes da gente falar especificamente de cada um, queria que você contasse para o pessoal, porque a gente fala, eu vou usar um ácido, aí eu passo um ácido, mas ninguém sabe exatamente o que é, do que é composto, então, esse ácido e por que ele pode ser um grande aliado para a nossa pele, desde que seja usado, claro, com muita orientação, né? Sim, hoje os ácidos, eles são, na verdade, uma grande arma que nós temos para combater o envelhecimento, porque eles têm tanto um poder hidratante, quanto um poder esfoliante, quanto um poder renovador para a pele. Tá. Claro que cada ácido tem a sua propriedade, o seu benefício e o seu risco. Acho que por isso que é importante esse tema de hoje, para que a gente possa explanar para o teu telespectador quais ácidos podem ser usados nessa época com segurança. Tá aí, gente. Então, se você estiver usando algum, presta bem atenção. Vamos colocar na tela o primeiro. Se você quiser mandar perguntinhas, pode mandar. Estamos ao vivo no @VocêBonitaTV. Ácido ascórbico. Pode ou não pode? Antes da gente... a gente vai fazer uma brincadeirinha de pode ou não pode. Combinado. Pode. Ácido ascórbico pode. Pode. Então, um verdinho ali para o nosso ácido ascórbico. Qual desses? Aqui é só para ilustrar. Na verdade, é só uma ilustração, porque são maneiras que a gente podem ser encontradas, tanto manipulado quanto na indústria farmacêutica, os ácidos. Também. O que é o ácido ascórbico? Mais comumente conhecido como vitamina C. A vitamina C, ela é um antioxidante muito potente. O que quer dizer isso? Ela ajuda a tua pele a evitar que libere radical livre. Porque o que isso dá ao envelhecimento? Digamos, poluição, sol, batem na pele, isso gera um estresse oxidativo muito grande. Esse estresse oxidativo libera radical livre e o radical livre é que te envelhece. Certo. Essa vitamina C eu costumo explicar na minha clínica para os meus pacientes que ela faz como se fosse uma blindagem da tua pele. Ela deve ser aplicada antes do filtro solar pela manhã e ela potencializa esse filtro solar. Ah, entendi. Então o uso dela sempre pela manhã. A minha orientação sim, porque ela também tem conhecido aí uma ação até clareadora, mas a principal ação da vitamina C é de antioxidante. Então deem preferência para que ela seja usada pela manhã. A minha dúvida é a seguinte, como a gente sabe que existem várias no mercado e até a questão da manipulação, a diferença de uma marca para outra é a concentração dessa vitamina C ou é a forma como ela se apresenta, enfim, em estrutura mesmo molecular para aplicação? Tu estás correta nas duas colocações que fizeste. É tanta concentração hoje, tanto na parte manipulada quanto na indústria farmacêutica, existem vários tipos de concentrações de vitamina C. Mas nem sempre quer dizer que uma vitamina C que é 20%, ela é melhor ou mais potente do que uma que foi feita 5%, porque depende muito da maneira que foi estabilizada essa vitamina C, se ela é nanoencapsulada ou não. Então, por isso que eu acho muito importante que o paciente tenha uma orientação médica para esse uso. Verdade. Não dá para sair escolhendo, achando, ou até pela questão do rótulo, né? É difícil, leva né? a escolher muitas vezes por isso. Mas pelo rótulo, não né? é o mais correto. Que chama mais atenção. Enfim, a gente sabe que o mercado também tá aí para isso. Para isso, claro. Né? Para brilhar os nossos olhos quando a gente vai escolher ali o produtinho, quando ele tá, né, na gôndola e tal. Mas lembre-se disso, de consultar sempre um profissional, que ele que vai dizer, de repente, qual é especificamente melhor para aquela pele. Exatamente. Vamos para o próximo, então. Vamos ver se a gente pode ou não pode usar. Ácido retinóico. Não pode usar. Esse não tá fora, usar. hein, gente? O que é o ácido retinóico? Vamos lá. O ácido retinóico hoje é um dos grandes rejuvenescedores. A maioria dos médicos lançam mão dele para que a gente possa ter um bom alcance numa ação rejuvenescedora. No entanto, ele é um ácido que ele sensibiliza muito a pele. Por isso que ele não é prescrito no verão, tá? Para pacientes que vão estar expostos ao sol. Tua pele vai ficar muito mais sensível, muito mais fina. Então, tu estás muito mais exposto a ter uma reação com esse sol, com esse calor. Entendi. Então, não é um
um ácido, tanto a família do ácido retinóico como a família grande, tretinoína, retinol, vários outros tipos de ácidos que muitas vezes são derivados desse ácido, tem que ser cuidado. E muitos produtos rejuvenescedores têm esse ácido, então eu acho muito importante que esse paciente seja orientado antes de se expor ao sol e daqui a pouco está usando um produto que vai, na verdade, piorar a tua qualidade de pele do que um benefício que tu estejas procurando. Perfeito. E caso ele seja permitido em determinada época do ano, ele tem também uma orientação do horário de uso? Sim, geralmente o ácido retinóico em si, ele é um uso noturno, justamente para que não tenha essa interação com a claridade, com a luz. Tá. Ele não é um ácido de uso diurno por causa justamente dessa interação que a gente não quer. Mas a pessoa que não vai, que pode fazer o uso agora no verão, se ela não se expor ao sol, enfim, tiver aí uma disciplina, né, mesmo com o verão, teria algum problema? O problema é a exposição. Se ela realmente não se expuser ao sol, pode, mas o que eu costumo dizer? Eu não prescrevo, porque essa paciente, ela involuntariamente, se ela é uma paciente que ela não vai se expor, em algum momento ela vai sair para atravessar a rua, para ir numa padaria, e basta 5 minutos de sol. O paciente que tem a pele sensibilizada sabe, esses 5 minutos já são uma tragédia, para uma mancha, para uma alergia. Então, assim, a sensibilidade é grande. Eu prefiro orientar que não seja usado. Não seja usado. Tá aí. Então, gente, ó, não pode ácido retinóico. Próximo na tela. Ácido ferúlico. Sim, o ácido ferúlico, ele é derivado do trigo, é encontrado no trigo, no milho, no arroz, na aveia. Ele é um antioxidante muito potente também. Tá. O que o ácido ferúlico faz? Por que ele é um antioxidante? Começa por aí. Ele fornece hidrogênio, então ele também consegue combater, de certa forma, os radicais livres. Hoje no mercado nós temos excelentes produtos prontos que têm o ácido ferúlico em associação com a vitamina C, com a vitamina E. Então, sim, deve ser usado. Esse não tem problema. Esse não tem problema, deve ser usado. Agora, a questão da alergia que você comentou, a gente falava há pouco, existe sempre um teste para saber se a pessoa não vai ter uma reação alérgica? É comum ter reação alérgica a alguns ácidos? Muitas vezes, sim, muitas pessoas, as pessoas que são mais atópicas, mais alérgicas, elas podem apresentar. Mas muitas vezes eu costumo orientar o paciente que ele acha que ele é alérgico porque ele passou determinado ácido. Não, não é. É pela maneira que foi introduzido aquele ácido na rotina dele. Tá. O ácido, ele tem uma maneira de ser aplicado, principalmente o retinóico que tu te referiste há pouco. Se esse paciente começar com uma orientação lá, 1 vez por semana, depois aumenta para 2 vezes na semana, depois para 3. Imagina uma pele que nunca está acostumada a um uso de um ácido. Tu vai lá e inicia esse uso de repente, todos os dias, satura. Entendi. Vai começar a coçar, ficar vermelha e vai achar que é alérgica. Na verdade, não é. É pela orientação com a qual foi aplicado esse ácido que não deu certo. Tem que, então, adaptar a pele aos poucos. Para ela entender que ela está começando vamos lá, uma rotina de melhora de qualidade de pele. Essa esfoliação tem que ser gradual e contínua. E todos eles, ainda os que são permitidos, inclusive nessa época do ano, podem descamar a pele? É comum a descamação? Depende da concentração e do ácido. Pode, muitas vezes, uma paciente usar uma vitamina C de baixa concentração e sofrer uma descamação, porque a pele dela é mais reativa. Tá. Também pode, daqui a pouco, uma amiga dessa paciente passar o mesmo ácido, uma concentração maior e não acontecer nada. Entendi. Então, depende muito da concentração, do tipo de pele, da maneira dos outros produtos que essa paciente está usando, porque eles têm reações sinérgicas ou não. Tá. Tudo isso a gente tem que prestar atenção. E ele pode estar associado a outras coisas. Claro também. que sim, pode. Não Geralmente precisa... ele está até. Geralmente ele está. Sim. Tá aí. Próximo, na tela. Vamos ver se a gente pode ou não usar nessa época do ano. Ácido hialurônico. Pode sim. O ácido hialurônico, ele é, claro, na versão tópica de aplicar, né, como tu falaste, de passar no rosto, ele é um excelente hidratante. Então, sim, ele pode ser passado, a maioria dos cremes tem ácido hialurônico e ele tem uma ação muito benéfica na melhora da qualidade de pele. Então, pode e deve ser usado no verão. Doutora, aproveitando, uma pergunta importante, não sei se vai chegar pergunta do público, mas quando a gente está falando dos ácidos também e de alguns componentes desses produtos, né, ligados à parte estética e tal, e cosméticos, grávidas, lactantes, tal, não podem utilizar. Os ácidos fazem parte desse grupo que tem que tomar um certo cuidado? Fazem. Inclusive, as minhas pacientes que são gestantes, que estão pensando em gestar, eu sempre brinco com elas. Eu digo, olha, tu vai ligar pro teu esposo, assim, positivar o beta-HCG,
HCG e vai ligar para mim em segundo lugar, que eu vou te orientar. Porque muitas coisas não devem ser usadas justamente porque prejudicam o bebê. Tu falaste agora há pouco no ácido retinóico. Esse é um dos principais ácidos que essa paciente não deve usar. Tá. Existem outros ácidos que em determinadas concentrações também têm malefícios para o feto. Para o feto, então tem que tomar cuidado, Muito né? cuidado. Nesse assunto, porque pode ser um alerta. Então, descobriu aí uma gravidez, conta para o marido e liga para o dermatologista para saber o que tirar, então, desta rotina. Exatamente. Muito bom. Próximo, então, na tela. Ácido glicólico. O ácido glicólico é excelente, pode ser usado. Posso passar por quê? Pode, então, pode. O ácido glicólico, ele tem desde o poder esfoliante até o poder hidratante. O que depende, qual é o perigo do ácido glicólico? Que daqui a pouco a tua telespectadora está em casa dizendo, mas nossa, meu dermato me proibiu de usar o glicólico. Depende, porque o ácido glicólico depende da concentração que ele é feita e principalmente do pH que ele foi produzido. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes um ácido glicólico produzido a 5%, ele é muito mais potente do que um produzido a 20%, porque se esse pH for muito ácido, ele não pode ser usado, ele pode ser usado como peeling, inclusive, de tão forte que ele é, de tanto que ele penetra. Entendi. Ele tem um baixo peso molecular, então ele entra muito fácil na tua pele. Então isso é importante. Tem ácidos no mercado excelentes, inclusive de indústria pronta, que são a 20% e podem ser usados. Agora, se tu manipulares um ácido a 5% no pH muito baixo, ele vai ser maléfico para tua pele. Pode queimar, pode dar uma reação imediata. Não só pode, como vai. Então precisa de orientação, gente. Falar de ácido, a gente está aqui falando a respeito para que você tenha mais informação e converse sempre com o seu médico, né? Procure essas explicações, é mais para aumentar mesmo a sua informação, de saber que são todos muito bons, mas dentro de uma responsabilidade. Agora, a outra questão importante, quando a gente fala de ácido, eles têm também categorias da questão de físico, químico, os próprios peelings. Qual que é essa diferença? Como é que a gente entende isso? Os peelings, sim, eles têm uma determinação entre física e química. O que quer dizer? Os peelings químicos são com os ácidos que a gente está falando hoje. Tá. Os peelings físicos são aqueles peeling de diamante, de cristal, que fazem uma dermoabrasão. Existe um lixamento da pele. Entendi. Isso aqui é um peeling químico. Exatamente. Através dos ácidos nós vamos chegar a determinado grau de esfoliação da tua pele. Entendi. Então, quando a gente fala de peeling químico, a gente está falando do uso de ácidos que vão ser manipulados nessa pele. E o físico de procedimentos que... Exatamente. Então, o físico não deve nunca ser feito em casa. Eu até diria o seguinte, que aquela esfoliação que a paciente faz uma vez por semana em casa não deixa de ser um peeling físico. Tá. Mas assim, é um peeling físico leve. A partir disso, tem que ser feito por um profissional treinado para que não corra risco de uma cicatriz, de uma queimadura, enfim. E aí tem que ser em cabine, tem que ser algo feito com o médico, procedimento no consultório. Ou o físico, muitas vezes quem conduz são fisioterapeutas, outros profissionais esteticistas, cosmetólogas, enfim. Mas com também, claro, uma orientação médica. Geralmente sim. Tá aí. Tem mais um, não tem, Fu? E depois tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Ácido azelaico. Pode. Esse é o ácido queridinho dos dermatologistas. Olha! Porque, inclusive, esse ácido, tu me perguntaste, ele é um dos ácidos prescritos na gestação. Porque ele pode ser usado, sim, na gestação. Ele é um ácido muito tranquilo de ser usado. Pode ser usado no verão, em peles com rosácea, a gente costuma usar também. Olha. Ele é um ácido muito tranquilo de ser usado. Mas, assim, também ele tem todo aquele esquema de início de uso. Não pode começar a usar da noite para o dia o ácido azelaico todos os dias, que vai saturar a tua pele e também vai gerar uma irritação. Ele é calmante? Não, ele não é calmante. Ele tem um poder de esfoliação também, mas muito mais leve que os demais ácidos que nós comentamos aqui. E normalmente o uso dos ácidos após essa introdução, quanto tempo a pessoa tem normalmente de tratamento? Assim, tem um limite, um máximo para aquela pele? Por isso que é importante, cada pele é diferente, né? É importante que seja reavaliado com o médico em determinado tempo. Nós temos como se fosse uma renovação de pele mais ou menos cada 28 dias. Tá. Então, assim, a cada 28 dias vai haver uma melhora. E provavelmente, se houve uma esfoliação, uma descamação, descascar a pele, vai se demorar um pouco mais. Então, o tratamento com ácido ele é um pouco mais demorado, mas também ele é um tratamento de longo prazo. Eu acho que vale a pena. Eu sempre digo para os meus pacientes, nós temos que encontrar um ácido que tu gostes de usar, porque tu vais ficar com ele pro resto da tua vida. Gente. Tá aí. Isso aí. É isso mesmo. E tem uma perguntinha para você do público. Vamos lá. Quem escreveu pra gente? Na tela.
Dayana, um beijo, obrigada. Pessoas de pele negra podem utilizar ácido retinóico em épocas específicas do ano? Falando então de pele negra. Vamos lá. Pode sim, com uma orientação correta e a maneira correta de usar, pode usar, tá? Em concentrações mais baixas, geralmente nós iniciamos o uso do ácido retinóico numa concentração baixa e com o tempo e com a reatividade daquela pele, nós podemos aumentar. Então a pele negra, ela tem inúmeros, as pessoas têm um pouco de lenda urbana que a pele negra ou a pele do japonês, a pele amarela tem que ser... Com certeza tem que ter cuidado, é uma pele diferenciada, mas ela pode sim ser lançada, todos os tratamentos que nós fazemos em geral, pode da maneira correta, com certeza não ser usada, problema. Dayana, não tem problema. São peles que merecem uma atenção maior pela chance da mancha mesmo, exatamente. Né? E o ácido, ele tem um poder que se mal conduzido, com certeza, tu estás bem certo. A pele, ela do fototipo mais alto, que a gente chama, no caso da negra, ela mancha com mais facilidade e a mancha muitas vezes evolui até para uma mancha branca, o que ficaria, né, bastante essa discromia, fica muito insatisfatório por parte do paciente, e o ácido tem esse poder, então tem que ter um cuidado redobrado. Tá aí. Vou fazer tem mais do público? Vamos fazer mais perguntinha do público então, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Lilian, um beijo pra você. O ácido azelaico também ajuda no rejuvenescimento e nas manchas? Ajuda sim, Lilian, pode ficar tranquila, tá? Foi como eu disse, a gente prescreve ele muitas vezes para gestante, para que essa mulher, quando está nesse período de gestação, ela fica afastada de muitos tratamentos, Então, o ácido... Tudo, né, doutor? Então, é uma das coisas que conforta, assim, ajuda inclusive na acne. É um dos... Exatamente, legal. Uma das armas que nós temos para usar, inclusive para quadros acneicos. Então, sempre com orientação. Mas bom saber, né? Porque, de fato, é um período aí que a gente tem que ter uma paciência para um monte de coisa. Inclusive para a pele. Para a pele, tá afastado aí de outros procedimentos que, claro, com tanta coisa, a gente gosta, também faz bem para a mulher. Não é nem pensando, gente, só numa questão estética, não. Mas é pensando numa questão de autoestima que vai além. Né? Não é a mesma coisa, estética e autoestima. O que está ligado, muitas vezes, à sua autoestima, está ligado a tantas outras coisas que vêm na sequência, que trazem um conforto, que trazem uma alegria, que faz com que você se relacione bem quando você está na sua casa ou no seu trabalho. Né? É um conjunto de coisas. Então, é um momento que tem que ter paciência, mas bom saber que um ácido, então, pode. Bem orientado, pode. Mais uma perguntinha do público na tela. Obrigada, Aline. Um beijo para você. O limão mais bicarbonato de sódio podem ser usados uma vez por semana para tirar a mancha na axila. Começaram algumas receitinhas caseiras, doutora, a aparecer por aqui. Vamos lá, então. Gente, por favor, principalmente nessa época, cuidado com o limão. Por esse poder ácido que o limão tem e as demais frutas cítricas, como abacaxi, laranja, tem que ter um cuidado, porque muito pelo contrário, ele muitas vezes tem o poder de manchar, de fazer uma hipercromia, que é a mancha escura. Eu não oriento esse tipo de coisa, ele tem um poder agressivo, ele tem um potencial agressivo também, ele pode penetrar na pele. Então, cuidado com essas manchas, não mistura limão com bicarbonato, não façam isso, porque é um risco grande, Aline. Conversa com o teu médico, que muitas vezes tu vai conseguir produtos mais acessíveis, né, com valor, um custo mais baixo, que podem ser comprados e vão ter uma eficácia mais segura do que tu aplicar limão na axila. E mais uma dica, aproveitando que a gente está aqui, época de caipirinha, agora é verão, de suco de limão, acabou de fazer, lavem muito as mãos com sabonete antes de pensarem em ir para o sol, porque essa mancha vai vir e depois ela é de um difícil tratamento. Né? E mancha mesmo, né, doutora? Mancha, fica um uns bom minutinhos tempo, ali, ó, suficiente, né? Suficiente. Então, e essas receitas caseiras, quando a gente fala aqui algumas assim, até simples, a questão de uma aveia ou do próprio açúcar com mel e tal, são receitas mais simples, com ingredientes mais seguros e tal, que vocês já comentaram aqui que tudo bem, né? Agora, algumas que utilizam aí ingredientes que tenham que sejam ácidos, isso aí é melhor nem passar perto. Vamos fazer a caipirinha, tomar um suco de limão, põe na aguinha o limão. Na axila não. Mas na axila não. Vamos lá. Mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Dani. Um beijo para você. Quem tem rosácea pode usar, então, ácido ascórbico?
Tudo bem, Dani, vamos lá então. A rosácea é uma doença crônica, tá? E ela precisa de controle. O que que eu digo? Eu tenho pacientes que sim, têm rosácea controlada e elas usam a vitamina C em concentrações baixas e nanoencapsuladas, que depois dessa doença controlada, a gente consegue administrar na rotina dessa paciente. Em um primeiro momento, se tu tens a doença e ela está ativa, não se deve usar, porque o ácido ascórbico ele também tem um poder irritativo. Tu precisa controlar a doença e saber bem a concentração da vitamina C para que possa ser usado. Perfeito. Doutora, para encerrar, melasma. O universo aí dos ácidos também pode nos ajudar, porque a questão do melasma, ela é ampla, né? Sim. O melasma, mesmo que a rosácea, é uma doença crônica também de difícil controle. Nós temos controle, mas não temos cura. Mas assim, sim, nós inclusive lançamos mão de ácidos. Esse melasma, eu costumo dizer para minha paciente, quanto menos tu provocares ele, melhor. Então assim, tem que ser ácido leve, de uma forma que esse paciente vá tolerar, não vai irritar a pele. Quanto mais essa pele ficar vermelha e irritada, ela pode hiperpigmentar se não for uma coisa controlada. Tá. Eu costumo também orientar a vitamina C para meus pacientes com melasma. Acho que tudo que a gente puder ampliar a fotoproteção, que o grande vilão do melasma é o sol, nós temos que lançar mão. Vitamina C, filtro solar com cor, sempre maquiada. Essa paciente vai ter que ir maquiada para a beira da praia. Eu digo isso, não é piruagem, é questão de saúde. Então, assim, maquiadas para a beira da praia, com uma boa vitamina C e aí com lançar mão de vários tratamentos que a gente tem para o melasma. E que fantástico, porque eu tenho tratado já há algum tempo, depois da gestação que eu tive melasma, eu acho que quem me assiste dentro já desse período antes e tal, estava muito marcada, muito. E de fato, essa questão, o protetor solar que eu estou usando, inclusive para correr, é aquele 99%, né? Eu não sei se só tem um, eu acho que na época que eu comecei a usar, acho que só tinha uma marca, não sei se ainda tem, mas que assim, fez muita diferença. E a vitamina C. Impressionante, gente, impressionante. Tenham, né, procurem um médico, faz certinho, e eu não deixo de me expor, assim, aqui a gente... daqui para baixo, né? Não tem muito jeito, né? Vocês preferem até que tome bem pouco, né, doutora? Sim, mas não tem jeito, né? Não é essa, morando né? num país tropical, então, agora nesse período do verão. Mas procurem essas orientações que, de fato, é tão satisfatório o tratamento, quando você tira a maquiagem e você vê que a pele tá ali uniforme, faz muito bem. Faz diferença, né? Então, vocês são profissionais fantásticos. Muito obrigada, viu? Eu te agradeço. Amei que você está aqui. Você atende aqui em São Paulo também, né? Também. Em alguns momentos, sim, né? Em alguns momentos, sim. Então, gente, eu vou deixar o contato aqui da doutora em períodos aí, né, do ano, enfim, do mês. Ela também está aqui em São Paulo, além de atender aí a gauchada maravilhosa. O Insta da doutora é doutora, abreviado, Fernanda Nichelle. O Nichelle é com Y ou com E no final? Nichelle. LLE. Então, @ doutora abreviado, Fernanda Nichelle com 2 L's. Para quem quiser saber mais, tem um site também, fernandanichelle.com, que você vai lá, tem aí mais informações. E muito obrigada sempre. Eu te agradeço. Parabéns pelo trabalho, além de linda, né? Que amor, obrigada, Incrivelmente linda. Um beijo, até a próxima. Tá aí.